Voltamos aqui a mais uma live exclusiva sobre o caso envolvendo a família da influenciadora Isabel Veloso, que morreu no dia 10 de janeiro devido a complicações após um transplante de medula por conta de um linfoma de Hodgkin. Enquanto a Isabel Veloso travava sua batalha final na unidade de terapia intensiva, os bastidores familiares eram consumidos por uma guerra de narrativas e pressões psicológicas. Em conversas recentes e reveladoras, a Priscila Kieco, irmã da influenciadora, expôs o que chama de tortura psicológica, vinda de dentro do próprio núcleo familiar. De acordo com os relatos da Priscila, as hostilidades entre ela, a mãe, o Joelson, ela, a mãe, o Lucas, e ela, a mãe, uma filha do Joelson, entre o Joelson e o Lucas, teriam começado ainda em dezembro de 2025, no auge da internação da Isabel. A irmã da influenciadora, a Priscila, aponta a Kathleen, uma outra filha de Joelson. Não é a Renata, que eu falei para vocês, que é muito amiga da Priscila. Também é filha do Joelson, mas é amiga da Priscila. É a Kathleen, filha mais velha do Joelson, de França Veloso, que reside, ela, nos Estados Unidos, como uma das responsáveis por mensagens intimidatórias. Segundo Priscila, em um momento de extrema vulnerabilidade, enquanto dividia os cuidados de Isabel com a atenção ao pequeno Arthur, ela teria sido alvo de acusações graves e de distorções de fatos passados, incluindo supostas ofensas e expulsões de casa. Eu vou explicar tudo isso para vocês com exclusividade, porque quando o assunto é exposed, vocês estão no lugar certo. Quem segue esse canal aqui já há algum tempo sabe muito bem disso. Segundo a Priscila, nunca existiram essas ameaças dela a Isabel Veloso. E eles usam isso, tanto o Lucas quanto a parte do Joelson, uma suposta ameaça que a Priscila teria feito a Isabel, uma suposta expulsão de casa que a Priscila teria feito a Isabel, e também áudios, eu acho, onde ela chamava a Isabel de vagabundo. Então, eles tentam, falam assim, cuidado com o que você vai falar, cuidado com o que você vai expor, porque se lembra dessa situação aqui? Eu posso expor isso. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco desses bastidores. O impacto emocional dessas investidas levou a irmã da Isabel, a Priscila, a um limite perigoso. E eu estou em um sentimento de sofrimento psicológico, desabafou ela comigo, relatando até um surto emocional recente causado pelo esgotamento diante do luto e do conflito familiar. A gente viu aqui o áudio, né? Nitidamente um esgotamento psicológico. E eu só coloquei esse áudio aqui, tá? Eu só expus esse áudio aqui porque ela me autorizou. Porque, galera, se não fosse assim, não seria de bom tom que as pessoas nos exponham enquanto nós estejamos em um momento de surto psicológico, de ruptura psíquica, devido a um nível absurdo de estresse. Eu já passei por isso e não foi legal. Então, para Priscila, o uso de informações privilegiadas para alimentar portais de celebridades, contrastando com buscas por culpados, agora que o desfecho foi fatal, evidencia uma lacuna entre o discurso público e a realidade dos prontuários. A Priscila relatou ao Exposed Brasil que a filha do Joelson, a outra, a Kathleen, tentava, digamos assim, meio que torturar ela, dizendo que ela chamava a Isabel de vagabunda, que ela expulsou a Isabel de casa, para que, de certa forma, pelo que eu entendi, né, ela tentasse, de uma certa forma, eles tentassem conter as revelações ou as manifestações da família materna em relação àquilo que o Lucas, o Joelson dizem aí, tentam fazer com o legado da Isabel, tá? Permitir que todos os interessados tivessem passe livre para continuar explorando a imagem da Isabel. Eu abro um casamento ou um namoro por ele. Vamos lá. Como que ele se aproximou da Isabel? A Isabel trabalhava no caixa da pizzaria da mãe do Lucas, dos pais dele. Eu acho que ela tinha 15 anos na época. A fama da mãe do Lucas na região, ou seja, já mostrava que ela era uma menina que, apesar de nova, ela foi procurar emprego, CLT, como se fala na internet, né? A mãe do Lucas, eu tenho uns prints aqui, mas eu não vou expor. Na região aí, ela é relatada por ex-funcionários como sendo uma pessoa muito difícil. A Isabel sempre expressou isso. E eu tenho provas. O namoro começou depois, mas eu não me vem o caso aqui, porque eu quero chegar lá na frente, vou trazer áudio, vou trazer outras coisas para vocês. O namoro começou depois, frequentando a mesma academia, como ele disse. Ela tinha apenas 17 anos, ela já tinha câncer, ela já estava proeminente no TikTok, ela era muito nova, fragilizada, enquanto ele tinha 27 anos, quase 30. É muita diferença. Um homem de quase 30 anos se envolver com uma menina dessas, nessa condição, extremamente vulnerável e começando a despontar na internet. Se a pessoa estiver mal intencionada, não estou falando que é o caso dele aqui, pode deitar e rolar com a vida dela, mesmo. Não estou afirmando que esse foi o caso, mas a disparidade é grande. A família era receosa quanto ao Lucas. A família, a mãe, a irmã da Isabel. Porque ele já chegou chegando. A Isabel tinha um sonho de casar e ser mãe. Ela sempre disse isso sempre foi um sonho dela, eu trouxe aqui também já. Mas ela suplicava, por favor, eu preciso viver, eu não tenho muito tempo de vida, eu preciso viver. E a família, a mãe, a irmã, né, que cuidavam dela, ficavam ali com esse sentimento, tá bom, vamos deixar a Isabel viver. Diante disso, a família materna ficava sensibilizada.
Eles começaram a namorar em agosto, e se eu não me engano, em fevereiro, salvo engano, tá? Não sei a data, mas foi rápido. Esse dia aí é o que eles começaram a namorar, ela mesmo posta, né? Em fevereiro foram morar juntos na casa da mãe da Isabel. 17 anos e 27 anos, em tão pouco tempo. Eles foram morar juntos na casa da mãe da Isabel. A mãe da Isabel era uma pessoa tão ruim que ela deu o próprio quarto dela para uma adolescente dormir com o namorado, morar lá com o namorado. Só que lá a convivência era difícil, segundo me foi relatado. O rapaz não colaborava com nada, era relaxado, deixava as coisas jogadas pela casa, ao ponto de, segundo me foi explicado, pegar um pacote de biscoito, por exemplo, comer e deixar em qualquer lugar. Quem é... Acho que todo mundo já passou por isso, viver com uma pessoa assim, em algum determinado momento da vida, na faculdade, sei lá. Esse tipo de comportamento gera um estresse, né, dentro de casa. Outros vários comportamentos dele nesse sentido me foram relatados. Ele agia como se estivesse num hotel. E a mãe e a irmã da Isabel não aceitaram ser empregada de marmanjo. Ele tinha quase 30 anos. O homem, né, morando na casa da sogra, a sogra deu o quarto para eles morarem. Eu não daria, por exemplo, o meu quarto, não. Porque, como assim? Você pode até morar aqui com seu namorado, mas dorme lá no seu quarto, dá um jeito, se vira. Comecem a vida de vocês. Mas a mãe da Isabel foi diferente de mim. Né? Ele deveria, então, ter um mínimo de consciência, mas ele não tinha, segundo me foi relatado. O estopim da briga entre eles, mãe, irmã, Isabel e Lucas, deixando claro que o espaço está aqui aberto para o Lucas também, tá? Que motivou a saída do casal daquela casa, ocorreu logo após a Isabel receber um novo diagnóstico de que teria poucos meses de vida. Assim que me foi relatado. Naquele momento, o Lucas, segundo informações, utilizou o sonho que a Isabel tinha de se casar, junto com uma prima do Joelson chamada Maiara, o espaço está aberto para todos aqui, convenceu a jovem a abrir uma vaquinha no TikTok. Ele convenceu, junto com essa prima do Joelson, a Isabel, a abrir uma vaquinha no TikTok, para eles se casarem, para eles bancarem o casamento, para que as pessoas se sensibilizassem com a doença da Isabel, terminal, que está acabando, e ajudassem eles a se casar. A Priscila viu a mobilização, essa é a história da Isabel Veloso, segundo a família materna dela. E também a Renata, que é filha do Joelson. A Priscila viu a mobilização na internet e ficou indignada. Ela questionou a mãe dela. Como é que ele, morando na nossa casa, com uma menor de idade, faz algo desse tipo e não nos comunica? Ele não teve a decência de falar com a mãe da Isabel. Ele estava usando a história da jovem para arrecadar dinheiro na internet para o casamento. Quando falaram em casar, Fernanda, ninguém foi contra, me disse a Priscila. Pelo contrário, a gente entendia que era o sonho dela e devido ao prognóstico e às súplicas de Isabel, a irmã aceitou ajudar. Mas a questão de expor a Isabel na internet com vaquinha para arrecadar dinheiro deixou a mãe da Isabel e a irmã furiosas, que é uma irmã, né? Uma mãe irmã, que criou a Isabel ali. Então, elas entenderam, eu acredito, que a coisa estivesse indo para um lado que a gente sente que não é legal, de repente. Só quem está ali dentro, tá? Joelson é o pai da Isabel, para quem está chegando agora. Elas chamaram o Lucas para uma conversa, mas conforme me foi contado, sempre deixando claro aqui, ele subverteu tudo para Isabel. Ele disse a ela que a mãe e a irmã eram contra o casamento. Ele começou a jogar com o emocional da Isabel, que ficou revoltada com a própria família. Ela estava totalmente fragilizada. A única coisa que ela queria era viver, ser amada, ter uma família, ter a família dela. Era o sonho dela. Eu já contei para vocês aqui numa outra live que a Isabel tinha esse sonho, né? Contei mais sobre isso. Uma adolescente enfrentando um câncer com um prognóstico de poucos meses de vida. Na cabeça dela, a mãe e a irmã estavam impedindo o seu último sonho. No dia seguinte, ele tirou a Isabel de casa. Não avisou a mãe, pegou todas as coisas dela e levou para um lugar onde as duas, a mãe e a irmã, não poderiam mais acessá-la. A casa da avó paterna, a casa da mãe do Joelson. O Lucas e o Joelson, apesar de algumas rusgas, eles sempre estiveram juntos. O isolamento típico, né, galera? Isolaram a Isabel da família. Nessas condições. Despontando na internet. Com câncer terminal. Com os sonhos. A partir daí começaram a colocar na cabeça da Isabel que ela havia sido expulsa de casa e que só estava na avó por não ter para onde ir. Quando, na verdade, o que houve foi uma mãe, percebendo a intenção por trás da exposição da filha, tentando evitar que se aproveitassem daquela situação. Quero deixar o espaço aberto, mais uma vez aqui, para as partes, porque assim funciona o jornalismo. Mas, se eles toparem vir aqui, eu vou questioná-los sobre tudo. Tantas outras coisas que eu tenho aqui de outras fontes, de empresas também. Eu vou colocar aqui print, eu vou colocar aqui falas, eu vou colocar aqui documentos, eu vou colocar aqui recibos, e eu quero que eles me respondam na frente de vocês ao vivo. O foco, então, é remediar e não permitir que ninguém use essa criança para manipular os sentimentos ou obter vantagens. E quando eu fui atrás da Priscila, para a entrevista que ela nos deu aqui, o meu interesse era entender de fato quem era a Isabel, porque na hora que ela morreu eu comecei a perceber algumas coisas, eu falei, cara, mas essa menina era muito nova, como é que foi essa história? Então, é essa história que eu tô querendo trazer aqui para vocês. Assim, mais ou menos, foi que eles se conheceram e que as coisas começaram, e que também houve os primeiros mal-entendidos, o primeiro mal-entendido mesmo, devido à exploração financeira da imagem da Isabel. A mãe da Isabel trabalhava no mercado, nesse dia específico, elas não sabiam onde a Isabel estava. Ele tirou a Isabel de lá. A Isabel ainda era menor de idade, e o Lucas simplesmente não respondia às tentativas de contato da mãe. Coincidentemente, os pais do Lucas foram fazer compras justamente no mercado onde a mãe da Isabel trabalhava. Ao ser questionada sobre o paradeiro da nora, a mãe do Lucas teria sido extremamente grosseira, disparando: eu não sei. Quando foi para se juntarem, ninguém pediu a minha opinião. Aí foi uma confusão generalizada. Fizeram essa tal vaquinha, na qual a prima Maiara e o Lucas estipularam uma meta inicial de 20 mil reais, parece. A Priscila conta. O último valor que a família, que ela disse que conseguiu visualizar, já passava dos 45 mil e ela não olhava toda hora e ela, sabe, já viu que não tinha mais como controlar. No entanto, como eles ganharam quase tudo para a festa, a Isabel e o Lucas ganharam quase tudo, de doações, parcerias, ninguém sabe ao certo qual foi o destino desse dinheiro aí. Nesse embate, a mãe da Isabel chegou a confrontá-los. Pode deixar que eu vou resolver essa história com o Lucas. Confrontou os pais do Lucas, no mercado, que é maior de idade, porque a minha filha não é. Ao saber disso, a mãe do Lucas entendeu, sei lá como,
disse que estava a par de toda a manobra, foi na frente da casa da avó paterna da Isabel, porque ela sabia onde a Isabel estava, ela mentiu, segundo me disseram, e começou a gritar, afirmando que a mãe da jovem ia chamar a polícia, na tentativa de fazer alarde, já que a mãe da Isabel não havia tomado essa medida. O resultado dessa pressão psicológica foi imediato. A própria Isabel começou a ligar para a mãe dela, perguntando, revoltada, por que a mãe estava fazendo aquilo com eles. E aí, gente, a confusão começou. Vocês entenderam? Aí houve o casamento. A Isabel chamou a irmã, a Priscila, para ser madrinha. A Priscila não aceitou. Creio que agora é uma outra opinião minha, porque pelo que eu estou entendendo, que a família materna da Isabel e a Renata e o Joelson nunca aceitaram a forma com que o Lucas e o Joelson conduziam as coisas através do nome da Isabel, que era uma adolescente à beira da morte, né? Continuaram as acusações de que a Priscila havia chamado Isabel de vagabunda e expulsado de casa. Elas não expulsaram a Isabel de casa. Elas foram para cima do Lucas questionar aquela vaquinha. E por que explorar a imagem da Isabel dessa forma? A Priscila foi até a Isabel e falou assim, Isabel, você disse que eu falei que você é uma vagabunda, que eu te chamei de vagabunda, que eu te expulsei de casa. E a Isabel falou, olha, eu nunca disse isso não aconteceu. Mas a irmã disse, olha, Isabel, eu quero que você seja muito feliz, mas eu não esperava esse tipo de acusação, que te chamei disso, que fiz aquilo, sendo que eu sempre tive com você e me desdobrei para estar. Parei minha vida para exercer funções que diziam respeito ao seu pai. Por tudo isso e pela forma como as coisas estão andando na internet, eu não vou ser madrinha desse casamento, eu não vou compactuar com isso. Eu vou no seu casamento, mas eu não quero ser madrinha. Foi assim que ela me contou que aconteceu. Essa parte, tá bom? Essas ameaças. Se a Priscila continuar falando do Joelson e do Lucas, ela vai... Vamos ver. Renata, faz um favor pra mim. Eu não tenho o telefone da Priscila, não tenho o telefone da Miriam. Eu acho, tipo assim, não gostaria de fazer nada do que eu vou te falar, mas eu vou te falar uma coisa. E você pode repassar esse áudio pra elas. Se elas não retirarem tudo que elas estão falando do meu pai, essas notícias falar que foi tudo mentira, foi uma falta de, como é que fala? Tipo, de compreensão, falta de comunicação, sei lá o quê. Eu vou colocar todos os áudios que eu tenho da Bel, que ela me mandou na época que ela estava doente. Lá no começo, que ela queria casar, e a mãe dela chamava ela de vagabunda, de um monte de coisa, e a irmã também, porque ela falava, minha irmã tá fazendo isso comigo, que é quando ela expulsou ela de casa, e a Bel teve que ficar morando na casa da minha avó. Enfim, eu tenho tudo. Também tenho do Lucas, um monte, eu falei pra ele, eu falei assim, tu faz alguma coisa, porque eu vou colocar esses áudios pra medir saber quem são vocês de verdade. Eu vou colocar. Eu tô dando tempo, pode falar, eu tô dando tempo pra vocês ajustarem essa situação. Senão, vocês são tudo ferrados. Eu trabalhei com publicidade em São Paulo, né? Então eu tenho contato com Globo, com Record, com Rede TV, enfim, Rio de Janeiro, mais todos os canais de comunicação, mas eu trabalhei numa das maiores agências de publicidade em São Paulo e eu não tô pra brincadeira, não. Então, aí, o que vocês acham? Uma ameaça ou não? Sobre, segundo a família da Isabel, a materna, uma mentira. Então, a Renata faz essas ameaças sobre uma mentira, segundo a família da Isabel. A gente vê aqui também, vou trazer para vocês com exclusividade agora, mais mensagens trocadas entre a Renata continua aqui ameaçando aí, dizer que vai soltar que a Isabel, que a irmã chamava a Isabel de vagabunda e que expulsou a Isabel de casa. A gente entendeu aqui como é que funcionou a situação toda. Parece que conversam sobre outra coisa e ela pergunta aqui. Vou perguntar de novo. Você está me ameaçando? A Priscila pergunta para ela. Para Kathleen. A Kathleen responde. Obviamente que não. Está se sentindo ameaçada? A Priscila responde. Estou. Poxa, a Kathleen responde. Por que você fica repetindo que vai expor isso e aquilo? A Priscila fala. Falei alguma mentira? Ou você não lembra que chamava a Bel de vagabunda e expulsou ela de casa? Deixa eu tirar o banner aqui. Ela estava em tratamento do câncer. Falei hoje com a minha avó e ela me relembrou deste episódio. Aí a Priscila fala, não lembro disso, porque nunca aconteceu. Nunca chamei ela de vagabunda e muito menos expulsei de casa. Tenho provas disso. Inclusive um boletim de ocorrência contra o teu pai, de ameaça contra a minha vida. Na mesma época. Eu tenho esse boletim de ocorrência, acho que eu mostrei pra vocês, não sei. E eu só não representei contra ele porque a Isabel me pediu. Então, olha o que, gente, o que essa intriga feita ali por eles, entre a família materna da Isabel e a Isabel, causou. A Priscila negou ser madrinha da Isabel no casamento, porque ela ficou muito magoada, achando que a Isabel, de fato, estava falando esse tipo de coisa para as pessoas. Eu só não representei contra ele porque a Isabel me pediu, como ela estava em tratamento, eu não quis causar esse estresse e desconforto nela. Aí a Kathleen, expor alguém na internet sem saber a verdade é fácil, agora se desculpar é difícil, né? Avisar que foi um equívoco é complicado, né? Isso se chama humildade, pois devia começar a tomar remédio para memória. Ela fala para a Priscila fala, o que eu expus é a verdade, a Priscila. Eu me desculpo quando eu erro, quando eu estou certa, não tenho motivos para me desculpar. Que parte falando que meu pai mandou vocês saírem do apartamento é verdade? Aí aqui a Kathleen entra na parte do apartamento, que a Priscila falou que pediram pra mãe sair, enfim, que foi expulsa, né? Ele nunca fez isso. Ele nunca fez isso, nunca mandou vocês saírem de lá. Vocês já sabiam que precisava desocupar até o dia 1º de janeiro, porque a pessoa precisava reformar o apartamento, não é nem dele. Aí a Priscila responde, beleza, Kathleen, eu não tenho mais nada pra te falar. Deus abençoe você e a sua família. E ela fala, perfeito, amém a nós todos. E sobre isso, ele fez pouco ter ameaçado você. Vocês só falavam merda pra Bel. Ela estava enfrentando câncer, e vocês chamando ela de vergonha da família, expulsando ela de casa. Uma assistente social, que no caso a Priscila é assistente social, você deveria perder o direito de exercer seu cargo. E galera, pasmem, houve uma denúncia contra a Priscila lá, depois grande, e a Priscila bloqueou ela, porque viu que era uma má intenção, segundo a Priscila, para tentar ficar comprovado, ela tentar forjar uma prova ali de que a Priscila chamou a Isabel disso, de que a Priscila falou isso, que a Priscila falou assado. Então, se a Priscila fosse, dependendo do que a Priscila falasse, poderia ficar ou não comprovado isso. Então, ela preferiu sair fora dessa situação.